Você já deixou de comer algo que você gosta muito, até mesmo de ir numa churrascaria ou num restaurante que é buffet, mas não foi por vergonha, por não saber como chegar lá e comer aquela picanha, aquela carne saborosa, ou uma maçã do amor, ou vamos entrar na vibe, agora é morango do amor. Eu que gosto de comer, gente, pra mim, se faltasse um dente ou mais e eu não fosse naquele restaurante comer algo que eu gosto muito, né? Que nem eu brinquei que agora há pouco falei que eu tô com muita vontade de comer esse morango do amor, que é a vibe do momento, pra mim ia me incomodar muito. Por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho mais de sorriso, não só sorriso, mas como que é a reabilitação com o Dr. Diego, que é meu esposo, que na primeira vez que ele veio aqui eu brinquei, nossa, e agora? Quanto que é meu amor? Fala que é o Dr. Diego, que nem chama no Instituto Atena. Como que foi o teu andar da tua sala até aqui, o teu caminhar? Muito longe, né? É, muito longe. Bem-vindo novamente no Conexão Mais Saúde. A gente já teve você acho que umas 2 vezes, hoje acredito que é a terceira vez, se não me falha a memória. Já tivemos a doutora Maria também, que também foi uma entrevista muito bacana. Agora temos que trazer os outros dentistas, já Com aumentou a equipe certeza, é. novamente, né? Com certeza, agora tem o doutor Ademir, a doutora Paula, o doutor Fernando também, que estão com a gente aí Ó, esses três não vieram ainda aqui na no mesma Conexão Mais missão de Saúde. transformar as vidas, né? E como que é para você trabalhar com essa questão? Eu vi um vídeo, que não era bem vídeo do seu celular, na verdade era das câmeras, da felicidade de uma paciente que ela chorou, mas chorou mesmo de felicidade, quando ela viu o sorriso dela lindo, maravilhoso e todo reabilitado. Como que é a sensação de você quando você entrega um trabalho assim e vê a paciente chorar mesmo de verdade com um novo sorriso, poder comer o que tem vontade, poder ir numa churrascaria? A sensação é de missão cumprida, né? A missão de transformar a vida das pessoas, de promover o melhor, de ser. Eu falo assim, a gente tem uma missão de ser uma página no capítulo de cada história, de cada pessoa que se inibia por causa do sorriso, que deixava de comer, que deixava de conviver, né? No caso dessa paciente em específico, ela já vinha bastante tempo sofrendo com os dentes, não estava satisfeita, estava fazendo alguns procedimentos que não evoluíam para o resultado final que ela desejava, mas quando a gente faz parte do capítulo que muda a vida das pessoas, que a gente vê que a nossa missão, o nosso jeito de fazer odontologia, que ele é um jeito um pouco diferente, cumpre a missão e gera essa transformação, vai muito além dos dentes, né? Vai muito além dos dentes. A gente acredita que com um sorriso satisfeito, a pessoa vai sorrir mais, vai liberar mais hormônios, né, do bem-estar, vai se sentir melhor, o seu convívio com a família vai ficar melhor, seu convívio com os filhos, com o marido, com a sociedade em geral vai ficar muito melhor, né? Então a gente vê muitas histórias. Há pouco tempo eu atendi uma paciente que ela, 40 e poucos anos, Nova ainda, que super nova na verdade. ela não saía para jantar com as filhas porque tinha vergonha do sorriso. Né? Isso a impedia de ter um convívio social. Ela dizia assim: as meninas querem sair comigo, mas eu tenho vergonha, não saio, eu fico só em casa. Então acaba muitas vezes alterando até a identidade da pessoa. É, e o que me chamou a atenção, não sei se foi esse ano ou ano passado, que até teve, acredito que até foi paciente aqui do Instituto Atena, que depois ela veio e fez o protocolo fixo, que na minha visão eu achei que o pessoal não tinha mais o protocolo removível, que é a famosa dentadura, né? Que você, tipo, né, vai tirar ali à noite, depois do almoço para higienizar, então tu tem que tirar, higienizar, e para aquela paciente é um constrangimento gigantesco, né? Até para ela ir num restaurante, ela tem vergonha de ir, mesmo que, né, quero ir num buffet, que tem um monte de coisa gostosa, quero ir numa churrascaria, ela tem vergonha de ir pelo medo de acontecer alguma coisa e ela passar todo esse constrangimento no local, né? E pra gente, às vezes aqui a gente acha que o pessoal não usa dentadura ainda, né? E Né? tem muitos casos que ainda usam Com e certeza. A gente ainda faz algumas dentaduras da parte de cima, da parte superior para alguns pacientes, né? Por questão, às vezes, de investimento. Ali vai fazer o protocolo que é sobre implantes embaixo. Embaixo, sinceramente, eu não acredito na dentadura de baixo, porque eu falo para os pacientes, eu não faço mais. Né? A nossa equipe não faz mais, por quê? Vai ficar o paciente insatisfeito que não vai conseguir usar, eu vou ficar insatisfeito que não gerei a transformação, meu time vai ficar insatisfeito porque é uma coisa que a gente não acredita. Então, embaixo, quando é total, quando são todos os dentes, a gente indica implante em 100% dos casos. Na parte superior, claro que o implante ele é muito melhor. Vai liberar o céu da boca, a pessoa não vai passar pelo constrangimento de perder a prótese, de soltar, mas existe alguns casos que ainda a gente faz a prótese removível,
em cima, mas o paciente, passado alguns anos, nem anos, meses, ele percebe o benefício tão grande da fixa embaixo, que ele logo quer trocar para a dentadura da parte de cima por fixa, para ter a qualidade de vida, né? Então, como eu falei antes, é muito mais que dentes, é qualidade de vida, Então, quem é o que a acaba, gente às vezes, promove. por essa questão do investimento, né, acaba depois querendo uma coisa mais Normalmente, confortável, né, uma qualidade de vida maior, normalmente. acaba querendo fazer essa troca, né, assim, embaixo Porque são tá fixo. pessoas que perderam os dentes normalmente muito novas, né? Antigamente a pessoa, normalmente as histórias elas se repetem. A pessoa mora no interior, morava no interior, difícil acesso a dentistas, difícil acesso à parte de saúde. Quando ia no dentista, o dentista extraía os dentes e fazia uma dentadura, né? Isso há muitos anos atrás. Isso é uma história É, muito comum. esse é o caso da minha mãe, né, minha mãe com bem novinha, ela conta que acho que Com ela presente tinha de 15 anos. é, eu ia falar se era 14, 13 ou 14, mas então, tipo, o presente dos 15 anos da minha É. mãe foi isso, né, que ela foi e levou no dentista, extraíram todos os dentes. Isso era muito comum, né? Então, e infelizmente, né, é com tristeza que eu falo assim, é com dor no coração que eu vejo, né, só nesses últimos 2 meses foram mais de 10 pacientes que estão indicando extrair os dentes para fazer o protocolo. O que é o protocolo? É a prótese inteira fixa sobre implantes. Ela é melhor que a dentadura? Incomparável, muito melhor, muito mais próximo do dente natural. Mas ela não vai substituir o dente natural da mesma Mas maneira. tá acontecendo de voltar, de tirar Sim. os dentes natural para colocar Isso, tem implantes. muitas pessoas indicando, porque às vezes a pessoa perdeu um, ou dois, ou três dentes, a gente consegue fazer os implantes nesses dentes que faltam, reabilita o sorriso de outras formas, como foi o caso dessa paciente que chorou. Não era uma prótese inteira, a gente fez alguns implantes, trabalhamos com facetas e devolvemos o sorriso, sem pensar em fazer o protocolo. Então existe assim, existe a dentadura, né, que é a prótese removível, né, antigamente É, chamavam de chapa. eu até falei dentadura porque vocês falam mais prótese removível, né? Isso. Mas o pessoal que tá aí nos acompanhando, seja no YouTube, seja no Instagram da revista, seja a TV Araucária, o pessoal tenho certeza que provavelmente conhece como dentadura, né? A gente fala prótese removível porque, assim, eu que tô aqui do lado do Instituto Atena, já conheço todo o trabalho, seu trabalho, já dei muitos anos, né? Conheço também dos outros dentistas, né? A gente sabe que é prótese removível, mas quem tá aí Com assistindo certeza. já conhece mais por dentadura, né? No Rio Grande do Sul chamavam de chapa, né? Então, tirar a chapa, tirar. Então o que acontece? Tem a dentadura e vai ter o protocolo que ele é muito melhor que a dentadura. Aí você vai ter os implantes unitários, essas reabilitações, que aí a gente vai trabalhar com os dentes naturais que ainda estão bons, né? Claro que a gente vai fazer um diagnóstico para isso. E eu acredito, a minha formação foi assim, o meu ser, o meu caráter foi assim, que o dente natural que Deus fez, a gente não vai conseguir fazer igual. Não é a mesma sensação. É muito próximo o implante, mas não é igual. Então, para mim, né, e não é só para mim, isso é lei, é um crime. Você extrair, dependendo do tratamento, desses 10 casos que vieram para mim, eu considero não realizaram o tratamento, tem de protocolo, vieram conversar com a gente antes, é um crime que indicaram para eles, que era extrair dentes bons, uma quantidade interessante de dentes bons para fazer o protocolo. Isso para mim é inadmissível, a gente está recuando aí 50 anos de odontologia. Mas isso provavelmente tem com a questão do caráter também das outras clínicas que indicaram isso, né? Porque aí, na minha visão, vem a questão do dinheiro acima de tudo. Com certeza, né? Você vai fazer isso, vai extrair dentes naturais que poderiam continuar ali, poderia fazer 2 implantes ou 3, para te ganhar o dinheiro de uma reabilitação total, que às vezes é só esses dentes, nem você comentou, né? Aí para mim tá muito a questão da verdade do caráter, né? Com Tipo, você certeza. colocar o dinheiro na frente É, de todo o trabalho odontológico, como nós estamos é falando quando hoje aqui, você, né? claro que o tratamento ele vai precisar de um investimento para que você tenha um tratamento de qualidade, com as garantias, tudo que a gente vai trabalhar. Mas, como eu falei no início, a gente quer ser a transformação para um sorriso melhor e não para um decréscimo em visão desse lucro, desse investimento. A pessoa vai investir o tratamento e ela quer sair daqui melhor do que ela entrou. E não pior, isso é fundamental e é o que a gente acredita, né? Então, o que a gente acredita é no ser humano, nesse contato mais humano, em trazer a verdade para cada paciente. Ó, esse caso é protocolo, esse caso é para implantes unitários, esse caso a gente vai trabalhar com facetas, não vai precisar nem de implantes. Esses são os 3 grandes tratamentos que a gente trabalha aqui, que vai reabilitar as pessoas, né? Então, no Inclusive, a Instituto gente Atena, que vocês, né, que é bem forte, que é os implantes, facetas, e o terceiro?
São os implantes, as facetas, os protocolos, né? Que também é sobre implantes. É a transformação do sorriso. A gente tem os outros tratamentos, mas o nosso carro-chefe, no que a gente é especialista, no que são mais de 3 mil vidas transformadas, são mais de 600 implantes instalados no ano passado, são nesses casos que a gente, que é o nosso, é o que aquece o nosso coração, é o que o nosso ser, a nossa missão foca mais. Daí inclusive você que já saiu totalmente das outras áreas, né, fica mais com cirurgias, É, implantes, os pacientes ficam bravos, né, quando é é. coisas menores, né? A gente faz o diagnóstico ali, faz porque a nossa missão atinja mais pessoas, né? Inclusive essa odontologia que eu acredito, que a gente vai estar levando no evento agora em agosto em Curitiba, né, onde eu vou palestrar lá e vou falar sobre gestão de clínicas, vou falar para mais de 1.000 dentistas e o foco principal desse evento chamado Imersão Alma de Dentista, que eu vou trabalhar é o ser, né, com o dentista voltar a focar no ser antes dele pensar no que ele vai fazer ou no lucro que ele vai ter com o tratamento, né, com a questão comercial, mas a minha palestra, quase 50, 60% dela é voltada para o ser, né, isso para dentistas do Brasil inteiro. E como que foi para você receber o convite novamente, né? Ano passado você foi lá em novembro, né? Palestrou para 400 dentistas. É, Esse ano vai ser para 1.000 dentistas no teatro lá em teatro Curitiba. positivo. No Teatro Positivo lá em Curitiba. Como que foi receber o convite pelo segundo ano, né? Já teve ano passado com um público bem menor, agora já a expectativa de encher aquele teatro, colocar 1.000 dentistas, né? E falar dessa questão do ser e principalmente até do que a gente falou agora, questão da verdade, da consciência, de transmitir a verdade, que eu vejo que aqui no Instituto Atena é um pilar bem forte, isso Com de certeza. nunca enganar, né, ninguém, nem pacientes, nem colaboradores, nem ninguém, de estar sempre colocando a verdade acima de tudo. Foi uma alegria muito grande, né? Eu faço parte desse grupo de dentistas que acreditam no que eu acredito, acreditam nos verdadeiros valores da odontologia, acredito que o paciente ele merece ter um cuidado especial, acredita na espiritualidade de cada paciente, cada um dentro da sua religião, e são pessoas do bem, quando a gente está junto é uma energia diferente, né? É uma odontologia, a gente brinca assim, é uma odontologia raiz mesmo, pé no chão, e que gera essa transformação de verdade para as pessoas, né? Então, quando eu recebi o convite pela segunda vez, a única mensagem que eu mandei assim, eu posso ser puramente verdadeiro, se eu puder ser puramente verdadeiro e falar do que eu acredito, pode contar comigo que eu vou participar do evento, né? Então, eu tenho muito orgulho de fazer, faz 4 anos que a gente está junto com esse pessoal, eles transformaram a minha vida, eles transformaram a minha odontologia numa odontologia melhor, a minha qualidade de vida numa qualidade de vida muito melhor, e eu sinto muita alegria em compartilhar isso para mais dentistas. Eu quero que surjam mais dentistas bons, dentistas que acreditam na verdadeira odontologia, no verdadeiro cuidado com as pessoas. É nisso que eu acredito. Você até já comentou um pouquinho do que é que vai acontecer lá, né? Sei que você, 2 dias atrás, estava preparando bem poucas, estava atrasado já, mas preparando os slides para essa palestra, né? Já em cima do, que vai ser agora já agosto, né? Bem em cima do É, prazo. E se você puder contar um pouquinho, eu sei que tu não vai contar toda a palestra, porque né, o Conexão Mais Saúde vai sair um dia antes de agosto, então lá vai ser 2 semanas depois, mas um pouquinho de qual mensagem que você vai transmitir e contribuir para dentistas que são da Smile, mas também vai ter dentistas que não são da Smile, que vão estar no evento também, vão estar conhecendo um pouco desse grupo, né? sim. Se você puder passar um pouquinho da mensagem que vai ficar lá para quem está nos, ó, a gente é um spoiler, porque quem está nos acompanhando aqui do Conexão Mais Saúde, na TV Araucária, ou seja, pelo Instagram da revista, já vai ver essa mensagem antes mesmo de quem vai ver lá no dia 12 ou 13 de agosto. Que dia que é a tua palestra? Por aí. 12, né? Então já é um spoiler, já vai ver 2 semanas antes. Tecnicamente, eu vou falar de finanças, de gestão para dentistas, né? Gestão de clínicas, para os dentistas manterem as suas clínicas saudáveis. Mas a grande mensagem que eu vou trazer lá e eu quero que abrir o meu coração para eles é que eles entendam a importância do ser humano, né? Que a gente é ser humano, a gente cuida de ser humano, a gente cuida da maior obra divina, que é o ser humano, e a gente precisa ser muito antes de fazer o que a gente faz, de fazer, seja implante, seja restauração, seja o que você fizer no seu dia a dia,
E a consequência de você ter uma qualidade de vida melhor, de você ter sucesso, que ele não quer dizer só financeiramente, mas para você ter sucesso nas suas áreas da vida, tudo precisa estar ancorado nesse ser. E o que a gente vai trazer lá é compartilhar o que eu vivo diariamente, o que eu acredito, né? Que o ser humano ele precisa ser mais, né? O que a gente acredita, tudo aqui dentro do Instituto Atena é compartilhar de coração aberto para essas pessoas, para que a odontologia do Brasil volte, né, a viver um momento. Eu não falo da questão financeira, mas volte a viver um momento de verdade, né? A gente vive grandes ciclos, grandes quantidades de pacientes sofrendo com tratamentos que são inadequados, que não é o correto por aquilo, por questão meramente financeira, né? Então a gente tem essa missão que a odontologia volte a ser algo que os pacientes possam confiar, que a gente cuida da saúde deles, né? É o que você falou agora, né? Volta o que a gente sempre conversa e conversamos isso na semana passada mesmo, da pirâmide que não falha, né? Da pirâmide que é o ser, o fazer, para depois o ter, né? E quando essa pirâmide inverte, que a gente vê vários casos que não fica assim, que ela fica ao contrário, que a primeira pessoa quer ter, depois ela busca fazer, mas o fazer muito pouco, para depois o ser, não vai para frente. Sempre Vai acontece gerar, a ganância, principalmente, sempre acontece coisas que não vai levar para o teu ser, para a com evolução do teu certeza. ser. Isso porque as decisões financeiras, decisões de tudo, né? Então, inclusive eu já tive outros negócios no shopping aqui, outros negócios que não tinha nada a ver com o meu ser. Eram negócios que a gente trabalhava com a verdade, trabalhava com honestidade, mas eles não vinham do front do ser, eles vinham por investimento, puramente por investir. E, e o tombo foi grande. Foi pelo ter, né? Foi pelo Na ter. verdade, não dizia a respeito do nosso ser, né? Então lá foi uma coisa que a gente montou primeiramente pelo ter, depois a gente fazia mesmo com, que nem você falou, mesmo com tudo com a verdade, com a honestidade, né? Então, quando sai completamente do front, a gente vê que as coisas não É muito caminham. difícil você se manter, né? É muito difícil. É a mesma coisa que na nossa área, quando é indicado um tratamento que não é adequado para aquele paciente, né? Então, muitas vezes o paciente vem aqui para tratar um canal, a gente não faz mais tratamento de canal aqui. Ah, mas eu vou indicar o implante porque eu faço implante. Eu falei, não. Se for indicado o implante, sim, eu vou indicar o implante para aquele dente, né? Fazer o diagnóstico, falar, compensa você fazer o implante. Mas se for indicado o canal, eu vou encaminhar para um colega, porque eu tenho que pensar que aquele paciente ali, ele não veio para o dentista para passear. Ele veio para o dentista para curar uma dor, seja ela física, seja ela emocional, seja ela. E eu preciso usar, eu brinco assim com os outros dentistas aqui, a gente tem o cinto do Batman, né? O nosso cinto do Batman são os procedimentos que a gente domina, que é diagnóstico, é implante, é facetas, é restaurações, é aparelho. Então a gente vai ter que usar esse cinto do Batman em prol do paciente. Então ele não sabe como, né? Muitas vezes o paciente não vai ter informação, não é responsabilidade dele saber qual o procedimento indicado, mas o mínimo que ele espera é uma verdade. É, isso aconteceu recentemente, né? Acho que faz umas 2, 3 semanas que a minha babá, né, passou o telefone para a filha dela que precisava, estava com muita dor. Aí era bem num sábado, de tardinha, né? Que daí o Instituto Atena não estava aberto. E na segunda-feira ela comentou: Nossa, que dó, né? O filho da Simone queria fazer o tratamento no Instituto Atena e a Canal. Então ele não vai fazer lá, foi indicado por uma outra colega, uma outra dentista, né? Mas ele não vai fazer lá. Aí é bem o que você comentou, né? Tipo, aqui, como não tem procedimento agora da questão do canal, ele queria vir na segunda-feira para realizar, mas foi indicado ele procurar uma outra clínica que tem especialista, né? Que é endodontia, para fazer o canal. Então, tipo, casa bem com a verdade acima de tudo. Com certeza, né? Então, inclusive, essa minha voz tá assim, eu dei uma aula na semana passada onde travou a garganta. Inclusive tossiu, né? Mas eu falei que eu ia É, deixar continuar mesmo é, tossindo. é real. E a minha voz, dei essa aula, e nessa aula eu falava justamente o porquê, né? O porquê que a gente faz o que a gente faz, para depois o para quem a gente faz, e aí vai chegar no quê. Então, essa foi uma aula que eu tive a honra de dar para esse pessoal da Smile também, que está entrando agora, e é muito profunda para mim essa aula, né? Então, como o Murilo Gun fala, assim, tudo que você faz, ele fala do sotaque nordestino dele, tudo que tu faz tem tu, é como tá tu, né? É, até Conforme fica como você engraçado como tiver, é tatu. o que você vai fazer. Então, em relação à sua consciência também, né? Então,
A gente acredita que a gente precisa voltar mais para o ser humano, a gente precisa descer a montanha do ter, da ganância, e voltar um pouquinho mais para o ser humano e escalar a montanha do jeito certo. E os momentos de silêncio fazem a diferença? Fase. Que até a gente estava, né, indicando, porque hoje em dia é tão difícil ficar longe, principalmente do celular, né? A gente vê que até eu mesmo tenho que me policiar, porque às vezes está respondendo alguém, daí quando vê, tu vai no Instagram, acha que perdeu 10 minutos, quando vê, já tá meia hora no Instagram e muitas vezes nem vendo, né? Pessoas que trazem conteúdo mesmo, ou quando vê, vai pro YouTube, tá uma hora no YouTube, né? Os momentos de se desligar um pouco das telas, que eu falo telas tudo, né? Redes sociais, TV mesmo, celular, principalmente a gente fica mais tempo, fazem a diferença ficar em silêncio consigo mesmo. Ah, com certeza, né? Então, acabei de ler o livro agora chamado Força do Silêncio e vem uma reflexão muito forte. Normalmente eu vou riscando os livros ali, rabiscando, escrevendo as frases que fazem mais sentido para mim. Depois eu fui reler essas frases que eu tinha marcado, né? E uma delas assim, todo mundo fala que acredita em Deus, né? Que acredita numa espiritualidade, que acredita, enfim, independente da sua religião. Só que eu acredito em Deus. Essa espiritualidade, ela só vai falar com você no silêncio. É só no momento de silêncio que você vai conseguir ouvir. E a gente vive de um eterno barulho. Então ele fala no livro assim que o barulho, a tagarelice nossa do dia a dia, ela é um grande ansiolítico. Ela é um grande ansiolítico ali para controlar a ansiedade e a gente não para no silêncio. Então, há 2 semanas atrás eu vinha num momento de pico de estresse mais alto, e decidi simplesmente me retirar e ficar ali umas 2 horas em silêncio total, não só silêncio de palavras, né? Silêncio de palavras, silêncio de tecnologia, silêncios de pensamentos, tentar esvaziar um pouquinho para acontecer essa reconexão. Então, Robert Sala fala: o dia amanhece no silêncio, o dia anoitece no silêncio. Então, Deus se manifesta no silêncio. A gente deixou de simplesmente ouvir. A gente deixou de estar na companhia, que Deus está dentro, né? Então, a gente deixou de estar na companhia nossa mesmo por questão, as pessoas não ficam mais sozinhas, né? As pessoas, se tá sozinho, tá no Instagram, se tá sozinho, tá no Facebook, se está sozinho, tá aqui no YouTube. Então, algumas atitudes que a gente toma, né, que não tem nada a ver com o que eu tô falando com odontologia, é, Mas é bom, a gente gosta mas dos bate-papos algumas, que sai um pouco, depois algumas atitudes que a voltamos. gente toma mudam a rotina, né? Eu venho aí um ano e meio vivendo essa nova realidade e tentando buscar cada vez mais o meu ser lá dentro, tentando me conhecer cada vez mais, né? E não ficar refém. Claro que a gente usa a rede social, a gente se atualiza muitas vezes por rede social, a gente divulga muitos vídeos, né? Mas é uma ferramenta que a gente deve usar e a gente não deve ser escravo dessa ferramenta, né? E, e para mim falar isso é um pouco mais difícil, porque eu já fui um escravo muito grande do trabalho, né? Escravo de trabalhar 19 horas por dia. De trabalhar E sábado e domingo também. com certeza. E graças a Deus agora vivendo esse novo momento. Claro que não é um mar de rosas, tem desafios, mas é o desafio, é a dor que faz a gente crescer. É, o Paulo Vieira, né, ano passado que eu fiz vários treinamentos com ele, ele sempre fala que tudo que ferramenta, especialmente redes sociais, que é de graça, né, como o Facebook, o Instagram, que você tá ali doando o teu tempo, porque você tá ali um tempão que é de graça, é o teu maior investimento, é você que tá perdendo ali. Então, tipo, todas essas redes sociais que são de graça, o que eles querem é teu tempo. Então, Você se é o você produto. ficar, se você ficar 1 hora, 2 horas, é você que é o produto, Mas eu acho porque que é o que quer, né? Então, por isso que assim, não que não vai usar. Eu sei que hoje em dia a gente, né, precisa usar, até como você falou, tem muitas coisas boas, tem muito conteúdo, muito conhecimento, mas saber dosar, sabe? Vou ficar meia hora por dia no Instagram, então vou deixar meia hora e vou ficar ali e vou consumir realmente o que me interessa. depende Ou, né? o que você consome, né? Hoje existe muito conteúdo bom, Sim, né? aí isso que eles falam, Existe né? muito Tipo, se conteúdo for um bom, conteúdo que faz você crescer, que é né? aprendizado, tudo bem você ficar meia hora, às vezes um pouco a mais, mas também você tem gente que fica 8 horas por Com dia, certeza. né? Passando de uma rede social para E aí outra, falta a né? verdade, né? Como você falou no início ali do morango do amor, né? Os dentistas estão na onda do Brasil inteiro fazendo vídeos do morango do amor, das pessoas comendo, sofrendo com a dentadura.
É uma realidade? É. Mas aí a gente acabou de discutir agora no grupo ali do nosso grupo de dentistas. Cara, vale a pena fazer? Não tá dentro de mim fazer esse tipo de vídeo, sabe? Eu prefiro trazer o vídeo com mais verdade para o paciente, com mais conexão. E eu até comentei com eles lá. Como é que eu vou fazer um vídeo do Morango do Amor, cara, se eu nem sei o que que é isso direito? Então não faz É sentido. o morango do amor. Eu falei o que é um marketing bem feito, né? Um merchan bem, porque eu vi não só pessoas daqui de Guarapuava, mas pessoas que até moraram em Guarapuava e agora estão fora do Brasil, estão morando no Canadá, tentando fazer, porque lá É, não tem o morango do amor, mas tentando fazer uma receita caseira para ver se é certo, um morango, aquela cobertura, a calda que vai, isso né? não tá na minha Então, verdade, eu não posso fazer, mas eu já fiz muito vídeo das histórias que eu escuto dentro do consultório, né? Então, pé de moleque, torresmo, maçã, isso sim a gente mostra para as pessoas que sofrem com isso sim a pé de gente mostra. moleque. Rolou já Ah, alguma história com pé de moleque? as pessoas não conseguem comer, né? A É que daí gente é difícil, acabou de né? instalar ali semana passada um protocolo que o paciente, agora eu vou comer um torresmo. Então, são as coisas que a gente escuta no dia a dia, né? Tudo que eu trago nos meus vídeos são histórias que eu escuto dentro da clínica, são transformações que a gente gera. Então, é banana, é pé de moleque, é torresmo, maçã, falo bastante, é, espirrar, né? As pessoas que usam próteses removíveis não conseguem espirrar porque tem medo de soltar. Passar vergonha, né? Se tá em algum Pessoas que lugar passam público, né? vergonha, pessoas que cantam e a prótese se move. Acho que no Então, outro podcast, até se realmente a gente comentou essa história, no primeiro que é, você vê no Conexão Mais Saúde, da pessoa que foi cantar e a é, dentadura foi quicando, né? Foi caindo então lá são na frente e a histórias pessoa que a morreu de gente vergonha. vai vivendo, né? Pessoas que não, que, enfim, fama de carrancuda porque não sorriem, simplesmente é por questão do sorriso, pessoas que passam uma vida inteira colando dente com super bonder, Nossa. né? Então, são as transformações que a gente vai gerando, né? Então, são histórias que vão alimentando nossas redes sociais, né? Porque eu entendo que ali nas redes Até sociais, já se não tiver aproveitando, verdade, não já vale de nada. passa aqui o Instagram do Instituto Atena, já vai estar passando antes aqui pro pessoal que está nos acompanhando, mas já fala qual que é o Instagram pro pessoal ver as histórias, ou alguém que se identifica com aquela história vir procurar o Instituto Atena para fazer uma avaliação. No Instituto Atena Guarapuava, né, @Instituto Atena Guarapuava, lá você vai ver tudo sobre implantes dentários, faceta, reabilitação, histórias das pessoas. As histórias que estão lá, isso chega a ser até ridículo de falar, mas todas as histórias que estão lá são verdadeiras, são as pessoas que vieram espontaneamente contar pra gente. Nada contra, né, nada contra quem faz, mas para mim não faz sentido. Não existe ator, não existe atriz, não existe ninguém que sequer tenha pisado aqui na clínica fazendo vídeos. A gente prefere contar histórias de pessoas reais. Esse a mídia, essa é o que eu acredito, tá? E o meu pessoal é DR Diego Santos. Aí lá vai ter um pouquinho mais sobre família, a gente fala lá um pouquinho sobre silêncio, sobre esses outros papos que estão fora da odontologia. Mas que fazem parte também, porque é conexão com o ser, com você Com mesmo. certeza. E provavelmente no outro podcast também eu já te pedi dicas de livros, né? Que a gente foge bastante do assunto, fala um pouco de ontologia, fala um pouco do ser, né? Antes da gente finalizar aqui, eu que te conheço já de longos anos, qual os livros que você indica? Eu não lembro qual que eu indiquei na outra. Eu até estava tentando lembrar, porque assim, né, mesmo que você já veio, mesmo que você já é a terceira vez que veio aqui, né, eu já estava lembrando qual que você tinha indicado no outro, mas não lembro, porque foi ano passado, eu acho, que você veio, então já faz alguns meses, né, já faz um tempinho, né. Eu não lembro, mas os livros que hoje fazem mais sentido para mim, que eu acabei de ler A Força do Silêncio, né, um livro que me tocou bastante, um livro diferente, inclusive foi indicado pela inteligência artificial para mim, Tem né? um que você leu, mas eu tô acabando ele agora, que é A Entrega A Incondicional, Entrega que você leu Incondicional, de primeiro, eu Michael tô lendo Singer, agora. né, Alma Indomável, os dois Os de Michael dois. Singer para mim foram transformadores. Como eu falei antes aqui do porquê, né, o porquê do Simon Sinek, começa pelo porquê. Eu Esse é acredito que um, esse você já deve ter esse indicado é no um, outro, esse no é um outro livro que Conexão. mudou para mim. O que mais? Tem o livro Ikigai, que é um livro que eu li há um bom tempo atrás, que ele fala de cada um encontrar o seu Ikigai, o que curte fazer. Então, um livro que eu me identifiquei bastante.
os livros do Paulo Vieira, O Poder da Ação e É. Alta Performance, é um livro que me trouxe bastante organização para minha vida, né? E agora eu comecei a ler, esse não dá para indicar ainda, porque tem muito show ainda pela frente, chama Energia do Dinheiro, né? De Maria Nemeth. Esse foi o que tu começou a ler agora, né? Esse eu comecei a ler agora. Eu perguntei porque, como, né, que nem até eu brinquei, já te conheço há mais de 2 décadas, É. 20 e poucos anos, eu sei que desde o ano passado pra cá, tu vem lendo muito, né? Antes lia, mas não vinha com tanta frequência, então você Lia bem vem, pouquinho. vem lendo muito, né, nesse 1 ano e 8 meses, né? E realmente também, eu também tinha parado de ler, 2023, li muito pouco, então ano passado que voltei a ler, li vários livros que você já tinha lido, que eu li Alma Indomável, agora estou acabando de ler Entrega Incondicional, que eu achei que são 2 livros que valem muito a pena serem indicados. Ano passado também livro da Camila Vieira, que também é muito bom, até emprestei para sua mãe, que é Viva Sua Real Identidade. Também é um livro que eu indico, né? Da Joyce Meyer também, A Raiz da Rejeição, que eu li ano passado também. Li logo depois desse da Camila, para mim fez muito sentido ler o Viva Sua Real Identidade e na sequência ler A Raiz da Rejeição, a Joyce Meyer. Então também tem mais 2 indicações minhas aqui. E quem sabe a gente continua depois, né? Mas como logo a gente tem que buscar a Julinha na escola, eu falei que esse podcast tem muito mais conteúdo, mas ia ter que ser um pouquinho mais curto, né? Mas nada impede da gente fazer uma segunda parte, né? Foi Porque tem muita quase um história. podcast de desabafo contra a odontologia, que eu não acredito. Porque eu tô muito inconformado com essas extrações de dente bom, isso tá me incomodando demais. E foi uma coisa que eu falei que às vezes eu faço roteiro, às vezes não faço. Hoje foi um dia totalmente sem nada de roteiro, mas quando eu cheguei aqui na sala para a gente fazer esse podcast, eu até falei para você, nossa, mas será que tá voltando isso mesmo? Tipo, eu até fiquei meio pega de surpresa, né? Quando você comentou que tá voltando de antigamente, do pessoal tirar dentes bons para colocar dentadura ou para colocar implante, prótese fixa, mas com dentes saudáveis que poderia ser feito só um tratamento ou colocado um implante, por exemplo, Isso fazer vai um gerando entalhe, né? muitas vezes culpa do dentista, muitas vezes o paciente está em busca de preço também, né? E acaba fazendo algo que não é o ideal, que vai sair muito mais caro do que ele imagina, né? Hoje 30% do que a gente faz é refazer trabalhos de outros colegas ou trabalhos que, né, enfim, que 30% hoje dos nossos pacientes é isso. Então, assim, e a saúde, né? A gente está falando de saúde, então precisa ter uma responsabilidade, precisa ter um carinho. O pessoal fala assim, aquela frase, odontologia humanizada, né? Eu simplesmente eu não gosto dessa frase, acho que ela tá batida, tá, me É uma fugiu, frase que eu já ouvi muito falar, me de fugiu o odontologia termo, é uma coisa humanizada. assim, sim, mas o que é uma odontologia humanizada? Como que é uma É, odontologia então, humanizada? a gente acredita mais em entender. Por isso que cada avaliação que eu faço, a gente busca entender a história da pessoa, busca entender os desejos, busca entender qual é a realidade que ela quer. E a nossa função é guiar ela até essa realidade. E o que mais nos perguntam na rede social é o preço, quanto custa, qual é o preço, quanto custa. E não tem como a gente passar o preço sem eu entender o que realmente é. Senão a gente vai estar caindo nessa velha odontologia, velha que agora está acontecendo de novo, infelizmente, que é a odontologia da extração. Essa pergunta realmente bate o recorde, né? Quando o pessoal começa É. a ver as histórias, ver os vídeos, a primeira pergunta é qual o valor, quanto custa, qual o preço, A né? gente entende, né? Porque é um investimento, né, considerável ali para você fazer uma reabilitação, mas é muito mais caro você fazer 2 vezes, é muito mais caro custar a tua saúde, né? Então precisa ter uma E responsabilidade. realmente, se a gente for ver a questão de alguns pacientes que chegam aqui, alguns já fizeram em outras Sim, clínicas e logo depois, às vezes, recém acabaram de pagar ou nem acabaram de pagar, logo depois tem que vir que procurar, vestir de novo. porque tem que investir novamente, né? Acontece muito. Então a pessoa, para ela, se ela fizesse um tratamento bem feito, né, numa clínica, num consultório sério, sai muito mais em conta do que tu fazer um e na sequência tu já tem que fazer o próximo porque É, aquele outro deu totalmente errado, e a né? gente faz o possível para viabilizar o tratamento e entregar com qualidade, né? Então a gente entende essa questão financeira e a gente tenta viabilizar o máximo possível para que fique bom para todo mundo, né? Que fique bom para o paciente, que a gente consiga entregar para ele uma qualidade que a pessoa merece, porque não faz sentido a pessoa leiloar a saúde dela
não faz sentido nenhum. Então, se você ficou com uma dúvida, né, falo para vocês aqui do YouTube, se ficaram com alguma dúvida em relação a implantes, a prótese, facetas, ou até alguma outra dúvida em relação aos seus dentes, seu sorriso, escreva aqui embaixo no YouTube dentes, que daí eu já vou entrar em contato com vocês. Se for alguma pergunta, vou passar para o Diego para ele responder, porque ele que entende tudo sobre a odontologia, né? Se for no Instagram também pode colocar dentes, que eu já sei que vocês estão com alguma dúvida e a gente vai tirar essa dúvida, né? Ou se também, se já quiser deixar pergunta específica, a gente vai responder, vai estar passando para você responder, né? Se for melhor em vídeo, para explicar alguma coisa, a gente faz um vídeo, divulgamos Qualquer também, jeito. mandamos. Na nossa bio você vai encontrar o link, entre em contato com a gente, vem aqui tomar um café, conversar. Eu não digo que todo mundo que vem aqui precisa fazer o tratamento comigo, ou melhor, nem todo mundo que está aqui vai fazer o tratamento comigo. A pessoa só vai fazer se ela sentir confiança no nosso trabalho e a gente entender que a nossa missão vai transformar a vida dela. Então por isso que precisa ter essa conversa olho no olho. Eu acho que é aí que está a importância da avaliação, né? Que até você falou que não tem como passar o valor, o preço pela internet, sem conhecer a história da pessoa, sem conhecer a real necessidade, porque às vezes até ela pode estar achando que precisa de um tratamento maior, ou acha que precisa colocar 3, 4 implantes, às vezes um implante unitário, ou 2, né? Já vai resolver o caso dela, então é bem importante vir. Ou às vezes vai ter que realmente, né, fazer o protocolo, colocar mais implante, fazer o protocolo inteiro, né? Mas por isso que é tão importante vir fazer a avaliação. Se precisar de exames, você vai pedir exames, né, em alguns casos, para ter certeza e convicção que é aquele tratamento mesmo, né? Então aí que está a importância da pessoa vir até o Instituto Atena, tomar um cafezinho e tirar todas as Com dúvidas aqui com certeza. você, ou com o doutor Ademir, né? Os outros doutores não são. A doutora Maria é também, né, de prótese, mas os outros doutores são mais Sim. gerais, mas, tipo, na verdade aqui tem tudo, né? A Tem primeira desde conversa, orto, a né, primeira até... conversa vai ser comigo e aí a gente, cada um do time tem um ponto forte. Cada um do time é especialista numa área, tem o seu ponto forte, aí eu vou direcionar para quem melhor vai cuidar dessa pessoa, né? Então a responsabilidade de todos os tratamentos do Instituto Atena é minha. Então, estão em boas mãos. Obrigada, você que ficou até o final, né? Até eu brinquei que realmente tem muito mais perguntas, mas se você ficar com qualquer dúvida ali, pode deixar aqui no YouTube, pode deixar no Instagram da revista, que eu vou estar passando para o Diego, ele vai estar respondendo, né? Ou pode entrar direto no Instituto Atena para já Isso, acompanhar entrando os lá, vídeos. colocando Revista Mais Saúde, lá a gente vai fazer uma condição especial de atendimento, vai ter um atendimento especial aqui, uma prioridade de horários, né? Ó, viu? Mais uma cortesia, né? Super especial para vocês aproveitarem o quanto antes. Então já deixa a revista Mais Saúde, que eu sei que senão eu puxo a orelha, eu vou ali do lado, É. né? Já que o caminho é perto, sei que vai ter essa condição super especial para vocês aí. Um beijo, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.